Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Felipe Reina. Nesse canal eu conto a minha trajetória de conversão do protestantismo para a Igreja Católica. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, que é a respeito dos supostos irmãos de Jesus. Afinal de contas, Jesus teve irmãos, né? Eu vou fazer um passeio com vocês pela Bíblia e eu vou mostrar como é claro, através dos próprios evangelhos, que Jesus não teve irmãos consanguíneos, né? É, E esse é um tema que sempre ele é recorrente, né? Porque ele atinge diretamente, né, uma das doutrinas a respeito de Maria, de Nossa Senhora, que é a doutrina de sua virgindade perpétua, né? E é curioso, né, que eu já tinha esse tema preparado, já tinha até o meu vídeo preparado para fazer, e eu vi que surgiu na internet um pequeno corte, né, do canal. Deixa eu ver o nome aqui do canal, é do Estranha História. É um canal de tamanho razoável, né? Feito pelo Henrique Caldeira, que é um estudioso que eu entendo, pelo que eu vejo, né? Um estudioso de religião e tal, uma pessoa que tem uma abordagem mais acadêmica, né? E no vídeo dele, eu vou colocar um trechinho para vocês verem. Minha ideia nem era reagir ao vídeo dele, mas como saiu no mesmo momento que eu ia falar sobre esse assunto, eu achei interessante trazer aqui para vocês verem como isso é um tema que é recorrente, né? Seja vindo por parte de outros grupos cristãos, seja vindo por parte daqueles que têm uma leitura do Jesus histórico, né? E veja só o que ele diz aqui. Eu vou colocar um trechinho do vídeo só para vocês ouvirem. A posição mais comum hoje no catolicismo é de que são primos, né? Isso é uma posição que surge ali com Jerônimo, principalmente. Jerônimo de Estridão. Estridão? É o São Jerônimo, né? Do quarto século, quarto para o quinto século, Jerônimo. Só conferir a cidade dele aqui. Então já vou parar por aqui, né, para vocês verem que ele diz que essa posição surge com São Jerônimo, né, já ali na virada do século IV para o século V, e ele vai dizer um pouco mais à frente, acho que eu vou até botar aqui para vocês verem também. Isso mesmo, né? Jerônimo de Estridão. Também mais conhecido como São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, né? Fez a Latina Vulgata. Ele respondeu essa questão dos irmãos de Jesus, porque aparece a palavra irmãos, só que essa palavra pode ser interpretada como primos também. Ele era mais favorável a essa posição, porque ela preservava a virgindade perpétua de Maria e a virgindade de José também. Então você veja, ele vai dizer que isso aparece primeiro, né, em São Jerônimo, já no século IV para o século V, e que essa posição é tomada de forma dogmática, né, por conta da preservação da doutrina da virgindade perpétua de Maria, né? Então é isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Você vê que é um tema interessante, que ainda surgem vídeos sobre isso e sempre atacando, né, esse ponto da nossa fé. E eu quero fazer uma leitura com vocês nos evangelhos, porque de fato, né, se você parar para pensar, existem três elementos, né, que uma pessoa desavisada lendo a Bíblia acaba chegando à conclusão que de fato Jesus teve irmãos e que Maria e José tiveram mais filhos, porque, bom, primeiro, né, Maria e José eram casados, né? Segundo, as relações conjugais dentro de um casamento não são pecaminosas, né? E em terceiro, aparece na Bíblia irmãos de Jesus. Então a pessoa junta essas três informações e chega à conclusão de que então a Igreja Católica está errada, né? Mas será? Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje e quero conversar também sobre a questão do celibato, né, no judaísmo do tempo de Jesus, celibato de mulheres, celibato de casais. Existe algum precedente na história, nos documentos históricos a respeito disso? É isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos começar na Bíblia, né? A gente vai fazer um passeio e eu quero mostrar para vocês que é muito claro, lendo os evangelhos com cuidado, que esses irmãos do Senhor não são de fato seus irmãos. Então eu queria que a gente começasse lendo o Evangelho de São Marcos. Eu vou colocar o texto na tela para a gente ler junto, como quem já conhece meu canal sabe como funciona. Eu queria que a gente fosse pro livro de Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, a partir dos versículos 1 a 3. Né? E diz assim: Saindo dali, foi para sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria,
irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e as suas irmãs não estão aqui entre nós? E é interessante que, se você seguir mais um pouco, Jesus diz o seguinte: estavam chocados por sua causa. Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Então, nesse texto é interessante, né? Porque nós vemos que no próprio Evangelho nós temos o nome dos 4 irmãos de Jesus. Né? Ele diz Tiago, José, Simão, ou Simeão, em algumas versões, e Judas. Né? E fala também de irmãs no plural, então seriam pelo menos 2. Então estamos falando aqui de pelo menos 6 pessoas. Né? Então seriam 6 filhos de José e Maria, para além de Jesus. Né? É importante deixar bem sublinhado, né, que nesse texto não diz que esses filhos são filhos de Maria. Ele diz, se nós lermos com cuidado, veja, ele diz, não é Jesus o filho de Maria, não são os seus irmãos, e aí lista o nome dos irmãos. Ok, então nós vimos que a Bíblia dá o nome de 4 irmãos. Né? Será que eles só aparecem aqui? Não, eles aparecem em outras partes dos evangelhos, dos 4 evangelhos. E é isso que a gente vai ver juntos. Né? Eu queria mostrar para vocês que o Evangelho de Mateus também segue muito próximo do Evangelho de Marcos, a mesma descrição, só para vocês verem que em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 55, eu vou colocar na tela para vocês lerem. Veja o que diz em Mateus. Diz assim: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs não vivem todas entre nós? Então veja que o texto de Mateus é muito próximo do de Marcos, né? Tanto que vários estudiosos hoje dizem que Mateus ele se valeu, né, do Evangelho de Marcos para compor parte também do seu Evangelho, né? Mas esse não é o tema do nosso vídeo. Mas o fato é que os dois descrevem os mesmos nomes dos 4 irmãos de Jesus, que eu vou colocar aqui na tela, então, para a gente ter eles bem fixados. Né? Tiago, o mais famoso de todos, né? Depois José, Simão e Judas. Ok. Então, onde aparece de novo, né, esses supostos irmãos de Jesus? Né? Eles aparecem já na cena da crucificação. O nome deles aparece novamente, né, na cena da crucificação. Tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João. Então é isso que nós vamos ver agora juntos, devagar, para a gente tentar descobrir quem são esses tais irmãos de Jesus. Será que nós temos subsídios nos evangelhos para sabermos quem eles são? Vamos ver. Não. Então, primeiro, eu queria que nós fôssemos ao Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 40. Então eu vou colocar na tela para a gente ver junto, né? Então, veja só o que o Evangelho diz. E também estavam ali algumas mulheres, ao pé da cruz aqui, ok? Olhando de longe. Entre elas, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galiléia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Então veja que aqui aparece o nome dos 2 primeiros filhos, né, dos 2 primeiros supostos irmãos, né, de Jesus. Diz Tiago, o menor, e José. Né? E diz que são filhos de uma Maria. Né? Mas é curioso, né, porque se essa Maria é a mãe de Jesus, né, por que São Marcos não diria a mãe do Senhor ou a mãe de Jesus? Ele diz a mãe de Tiago e José. Né? O que começa a sugerir que talvez essa Maria não seja a mesma, né? Vamos ver o que fala em Mateus, porque em Mateus também tem algo em paralelo a isso, né? Se você for em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 55, eu vou colocar na tela para a gente ver junto. Veja o que diz. Diz assim: estavam ali muitas mulheres olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia a servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ora, é curioso, não? É muito parecido também com Marcos, né? E de novo você vê essas 3 mulheres, né? Uma é Maria Madalena, a outra
é uma Maria, mãe de Tiago e José, os dois primeiros nomes dos supostos irmãos de Jesus. E a terceira, a mãe dos filhos de Zebedeu, que em Marcos diz que é Salomé. Né? Os filhos de Zebedeu são o apóstolo João e o apóstolo Tiago, o outro Tiago. Não é o que é chamado irmão do Senhor, né? Então, bom, curioso, né? Será que essa Maria aqui é a mesma mãe de Jesus, né? Por que que tanto Marcos quanto Mateus, né, não diriam Maria, mãe de Jesus, né? Veja que no Evangelho de Mateus, você tem, no início do Evangelho, descrições a respeito da infância de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus, e Mateus cita muitas vezes Maria como mãe de Jesus, a mãe do Senhor. Por que aqui ele diria mãe de Tiago e José, né? Parece que é uma outra Maria, certo? E é curioso, né, que pareça ser uma outra Maria, porque se você continuar lendo em Mateus, você vai ver, por exemplo, em Mateus capítulo 27, no versículo 61, eu vou colocar na tela para você ver. Veja o que diz. No mesmo capítulo, no versículo 61, diz assim: Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. E agora, se você seguir para o capítulo 28, no versículo 1, veja o que diz. Diz assim: Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. Então, olha que curioso, meus irmãos, porque o apóstolo Mateus ele usa o termo a outra Maria. Né? Então, quem é essa Maria? Né? Será que ele chamaria Maria, mãe de Jesus, de a outra? Né? A outra Maria. Tudo indica aqui que se trata de uma terceira Maria, que não é Maria Madalena, mas também não é Maria, mãe de Jesus, né? É a outra. Se nós formos para Marcos, nos mesmos momentos em que Mateus chama de a outra Maria, em Marcos nós lemos, por exemplo, em Marcos capítulo 15, versículo 47, eu vou colocar na tela para a gente ver, veja o que diz. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Ora, falou Maria, mãe de Tiago e José, anteriormente, agora fala Maria, mãe de José. E se nós formos para Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz: Passado o sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas. Então, veja que em Mateus e Marcos, né? Em Marcos ele só fala a outra Maria. Em Mateus, desculpa, ele fala a outra Maria. Em Marcos ele diz Maria, mãe de José, Maria, mãe de Tiago. Então, quando ele diz Tiago, quando ele diz José, ele está falando de pessoas que são conhecidas pela igreja, meus irmãos. Ele não diria simplesmente Maria, mãe de Tiago, sem que ele esperasse que as pessoas não soubessem de que Tiago ele está falando, né? O que muito provavelmente é o mesmo Tiago chamado irmão do Senhor. E nós temos uma prova contundente disso se nós formos agora para o Evangelho de Lucas. Então já vimos em Marcos e Mateus que aparece agora então uma outra figura, além dos 4 irmãos, supostos irmãos do Senhor, aparece uma outra figura, uma tal de Maria, né? Uma outra Maria, né? Como nós vemos em Mateus, que tudo indica que não é a Maria, mãe de Jesus, porque senão eles usariam o termo, né, Maria, mãe de Jesus, ou Maria, mãe do Senhor, e não Maria, mãe de José, por exemplo. Não faz sentido nenhum, né? Se nós formos para Lucas, o que Lucas diz sobre isso, né? Lucas capítulo 24, versículo 10. Eu vou abrir com vocês, vou colocar na tela para a gente ler junto. Veja só, Lucas, ele não descreve as mulheres que estavam próximas da cruz, mas nesse versículo que eu vou colocar, veja o que ele diz. Ele diz assim: Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. Então veja, Lucas também usa o termo Maria, mãe de Tiago. E aqui, meus irmãos, a maior parte dos estudiosos, né, muitos estudiosos vão dizer que São Lucas não utilizaria o termo Maria, mãe de Tiago, sem especificar quem é esse Tiago, se ele não estivesse se referindo a Tiago, o bispo da igreja de Jerusalém, que era também conhecido como Tiago, irmão do Senhor. Né? Porque em várias outras passagens de Atos dos Apóstolos, né, e eu vou colocar aqui na tela para vocês verem agora, São Lucas se refere
a Tiago, o irmão do Senhor, como simplesmente Tiago. Porque ele era tão conhecido nesse tempo da igreja, que aqui ainda no primeiro século, né? Ele era tão famoso na igreja, tinha uma posição de tanta importância na igreja, que você poderia simplesmente dizer Tiago, que todos entenderiam de quem se tratava. Né? Se fosse um outro Tiago, ele especificaria. Né? Veja o que ele diz, por exemplo, em Atos capítulo 12, 17, ele diz: anunciai isto a Tiago. Em Atos 15, 13, ele diz: quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra. Em Atos 21, 18, ele diz: Paulo foi conosco à casa de Tiago. Né? Então veja, ele sempre se refere a Tiago, o irmão do Senhor, como simplesmente Tiago. Né? E você vê que aqui nesse último versículo fica claro que Lucas visitou Tiago. Lucas conhecia Tiago muito bem. Né? E no evangelho dele ele diz que quem foi anunciar aos apóstolos a ressurreição do Senhor foi Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Meus irmãos, se fosse Maria, mãe de Jesus, você acha que São Lucas não diria Maria, mãe do Senhor? Veja que São Lucas é aquele que mais fala de Maria, né? No seu evangelho, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele trata, né, sobre o nascimento de Jesus, é o evangelista que mais fala de Maria, a visitação de Maria, sua prima Isabel, a anunciação do anjo, o Magnificat, tudo que diz respeito a Maria, a maior parte das coisas nós extraímos do Evangelho de Lucas, né? E por que ele agora não diria mãe de Jesus, né? Ele diz Maria, mãe de Tiago. Ou seja, tudo indica, né, que esse Tiago, chamado irmão do Senhor, que foi o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, tinha uma outra mãe chamada Maria. Mas ainda estamos no âmbito da especulação, né? Não é mesmo? Então, alguns podem estar se dizendo, mas será? Será que é? É porque nós ainda não fomos para o Evangelho de João, né? Porque agora a identidade dessa outra Maria será revelada, né? João capítulo 19, né? O que São João nos diz a respeito das mulheres que estavam ao pé da cruz, né? É importante ressaltar, meus irmãos, que o apóstolo João foi o único dos apóstolos que de fato ficou no momento da crucificação, estava lá aos pés da cruz. Então ele é aquele que tem o testemunho ocular, né, com mais detalhes. Né? Os outros apóstolos não estavam lá. Né? Eles escreveram a partir também da descrição dos outros. Né? Já João não. João estava lá. Né? E se você for em João capítulo 19, a partir do versículo 25, veja só o que diz. Eu vou colocar na tela para a gente ver junto. Veja só. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ora, meus irmãos e meus amigos que estão vendo esse vídeo, né? O Evangelho de João nos apresenta a identidade desta outra Maria, né, que é relatada nos outros evangelhos, né? E diz que ela é irmã da mãe de Jesus. Ora, que curioso, não? E ainda diz o nome do esposo dela, Clopas, né, que em algumas traduções também é Cleofas, né? Cleofas ou Clopas, né? Então dá o nome dela, Maria, diz que é irmã da mãe de Jesus e dá o nome do esposo dela, que é Cleofas. E os outros evangelhos diz que essa outra Maria é a mãe de Tiago e de José, os dois primeiros supostos irmãos de Jesus listados em Marcos capítulo 6, em Mateus capítulo 13. Então agora nós temos que Tiago e José têm outra mãe e outro pai, que não são José e Maria, mãe e pai, né? Pai legalmente, né? De Jesus. E tem um outro elemento, né, muito interessante nessa passagem também do apóstolo João, que é o fato de que Jesus ele entrega a sua mãe aos cuidados do apóstolo João, que não era da sua família. Se Maria tivesse outros filhos, se Tiago, por exemplo, fosse filho de fato de Maria, ele teria a obrigação legal pela lei de Moisés de cuidar da sua mãe, de recebê-la em sua casa. Veja, meus irmãos, que Tiago, ele era chamado de Tiago o Justo. Esse era o apelido dele, inclusive em Flávio Josefo, que é um historiador judeu, se refere a Tiago dessa forma,
para você ver a visão que os próprios judeus tinham dele, era que ele era um cumpridor estrito da lei. Como é que ele não iria receber e cuidar da sua mãe, descumprindo um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe? Ou seja, se Maria tivesse outros filhos, é claro que ela não seria entregue aos cuidados do apóstolo João por Jesus. Diz claramente que João a recebeu em sua casa, ou seja, ela passou aos cuidados do apóstolo João, que não era de sua família, né? E é interessante, né? Porque o apóstolo João é o único dos evangelistas que diz claramente que Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, estava aos pés da cruz também, né? Os outros dizem que tinham outras mulheres, né? Mas eles não citam a mãe de Jesus. Já o apóstolo João cita, né, que a mãe de Jesus estava lá também, e dá a identidade dessa outra Maria. E o apóstolo João exclui, não cita, né, a sua própria mãe, que era Salomé, que era a mãe dos filhos de Zebedeu, como diz os outros evangelhos, que também estava lá. O apóstolo João não cita a sua própria mãe, mas cita que a mãe de Jesus estava lá, né? E cita essa tal irmã. Agora vamos conversar um pouco sobre essa questão da irmã, né? Porque é muito curioso o fato de das duas terem o mesmo nome, né? Como é que Maria tem uma irmã que também se chama Maria? Isso parece estranho, certo? Porque os pais dela botariam o mesmo nome em duas filhas diferentes. Bom, primeiro que Miriam, né, Maria, era um nome muito comum, né, entre os judeus, mas o fato é que nós temos outras fontes extra-bíblicas, né, fontes da patrística, que nos explicam muito bem qual que era essa relação entre essa família, né, e quem de fato era esta outra Maria em relação à Nossa Senhora. E vai nos dizer que ela não era irmã de sangue de Maria, mas sim a sua cunhada. Então veja, meus irmãos, que esse termo, né, em grego, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, o termo em grego que é utilizado para se referir a irmão, em hebraico e em aramaico não existia uma palavra específica para diferenciar o que era irmão do que era parente, do que era primo, por exemplo. Você só sabia a partir do contexto. Então, no Velho Testamento, por exemplo, há várias passagens que falam, né, de irmãos, mas que no fundo estava se referindo, por exemplo, a um tio, a um parente próximo, né? E a mesma coisa aqui, apesar de estar em grego, e em grego existia uma palavra para primo e existia uma palavra para irmão, mas veja que é um grego escrito por judeus, é um grego escrito por falantes de aramaico, né, e que estavam utilizando a língua grega mas pensando, né, na estrutura do aramaico, né? Então eles usavam essa palavra para se referir à parentela próxima. Você veja, é muito claro aqui nessa passagem do Evangelho que Maria já era uma mulher viúva. Tanto é que ela foi aos cuidados, né, de alguém. E o que a lei de Moisés prescrevia, né? Que normalmente quando morria o marido da mulher, alguém assumia a responsabilidade sobre ela. Ou era o filho mais velho, se ele já fosse maior de idade, ou era o irmão também do esposo que morreu. Assumia aquela esposa a esposa do irmão e cuidava dela financeiramente, dava abrigo e tudo mais. Então é muito provável que Jesus vivia num contexto de uma família estendida. Talvez eles morassem no mesmo terreno, né, na mesma casa ou em casas separadas no mesmo terreno, no mesmo bairro, e as pessoas se referiam a ele como os irmãos de Jesus, mas eles eram de fato os seus primos. Mas cresceram ali todos juntos, né? Todos misturados. Você veja, isso era uma coisa muito comum. Até os meus pais cresceram nesse contexto assim, né? Meu pai cresceu em terreno junto com o primo, os pais dele morando no mesmo terreno que os irmãos. E quem via de fora talvez nem soubesse diferenciar quem era irmão de quem. Né? São os irmãos, são os parentes, né? Eles moram todos juntos ali. E esse era o caso de Jesus. Né? É uma coisa quase que fica óbvio quando você lê os evangelhos, né, que Tiago e José não eram filhos de Maria, mas sim dessa outra Maria, e nós temos o nome da mãe e do pai dos supostos irmãos de Jesus. Né? Então, nós já vimos nos evangelhos, né, que fica muito claro, né, a visão que a igreja sempre ensinou, né, que eles são primos de Jesus. Né? Mas eu queria mostrar para vocês, né, que nós temos testemunhos patrísticos, né? E aqui eu vou refutar o que o colega falou, né, no vídeo que eu mostrei aqui no início, dizendo que isso surge com São Jerônimo, né, já no século IV. Né? Isso não é verdade, meus irmãos. Nós temos testemunhos patrísticos muito anteriores a isso.
E, aliás, testemunhos muito fortes, na verdade, né? Por quê? Porque Tiago e, por exemplo, Simeão, que é o terceiro, eu vou colocar na tela de novo, né? Tiago, José, Simeão e Judas, eles eram muito conhecidos na igreja primitiva, no primeiro século, no segundo século da igreja. Eles não eram pessoas anônimas, né? Então o testemunho de quem eles eram ficou registrado na patrística, né? Nós temos textos dizendo quem eram essas pessoas, né? Então eu queria ler para vocês um texto, né? Aqui no História Eclesiástica, o livro de Eusébio de Cesareia. Veja, esse livro ele foi escrito por volta do ano 320, então é no século IV. Então já é antes de São Jerônimo, para começar, né? Mas Eusébio, na verdade, ele cita fontes muito anteriores a ele, né? Então, por exemplo, ele cita muito um historiador cristão chamado Egésipo, que escreveu por volta do ano 140, 150, muito próximo ainda da vida do apóstolo João. Então veja, nós temos testemunhos do ano 140 de quem são essas pessoas, registrado. E eu queria botar na tela para ler com vocês agora o livro História Eclesiástica no capítulo 3, no livro 3, capítulo 11, nos parágrafos 1 e 2. Veja só o que diz, vou ler para vocês. Após o martírio de Tiago e a destruição de Jerusalém, ocorrida logo depois, conta-se que os sobreviventes dos apóstolos e dos discípulos do Senhor, vindos de todas as partes, se congregaram e com os consanguíneos do Senhor, havia um grande número deles ainda vivos, reuniram-se em conselho para verificar quem julgariam digno de suceder a Tiago. Aqui está falando de Tiago, chamado irmão do Senhor, tá? Bispo de Jerusalém. Todos unanimemente consideraram idôneo para ocupar a sede desta igreja Simeão, filho de Cleofas, de quem se faz memória no livro do Evangelho. Disse que era primo do Salvador. Efetivamente, Egésipo declara que Cleofas era irmão de José. Ora, meus irmãos! Então veja... Veja que o nosso colega aqui no vídeo inicial, ele está equivocado. Nós temos um registro de Egésipo, que escreveu por volta do ano 140, dizendo que Cleofas, né, que é o marido daquela outra Maria que nós falamos ali, Cleofas era irmão de José. Então agora a estrutura familiar está definida de forma muito clara, né? Eu vou até colocar aqui na tela um gráfico para vocês entenderem. Cleofas, que era de fato irmão de José. Maria, esposa de Cleofas, era cunhada de Nossa Senhora. Maria, mãe de Jesus. Elas eram cunhadas. A Bíblia diz que era irmã, mas elas eram cunhadas. Elas eram tão próximas que eram chamadas de irmãs, né? E José, o esposo de Maria, era quem de fato era irmão de Cleofas, né? Então, esses quatro personagens, né, Tiago, José, Simeão e Judas, eram primos por parte de pai de Jesus. E o que é mais interessante a respeito disso tudo é que esse texto aqui, né, de Eusébio de Cesareia, você vê que não é um texto no qual ele estava tentando provar a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Não, ele estava simplesmente descrevendo a história da igreja de Jerusalém. Você vê que não há preocupação dele aqui, nesse contexto, ele está contando o que aconteceu na igreja de Jerusalém. Olha, depois que Tiago morreu, e nós temos a descrição abundante na história a respeito do martírio de São Tiago, inclusive por Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele diz, depois que ele morreu e os cristãos que fugiram de Jerusalém na época da destruição, votaram para que Simeão, que é o terceiro desses chamados irmãos do Senhor, que era de fato seu primo, como ele diz aqui, disse que era primo do Salvador. Veja, que esse era um conhecimento da igreja naquele tempo, né, do segundo século, muito tranquilo, que era muito tranquilo, as pessoas sabiam disso, isso que entrou para a história da igreja, o livro História Eclesiástica, né, é o terceiro livro de história da igreja, na verdade, porque o segundo foi escrito por Egésipo, que é esse que ele está citando, por volta do ano 150, e o primeiro é Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, né. E você veja que na história oficial da igreja, aquilo que a igreja sempre tomou com mais seriedade, está estabelecido de forma muito clara que eles eram primos do Senhor, e muito antes de São Jerônimo escrever isso no seu livro defendendo a virgindade perpétua de Nossa Senhora, né? E para vocês verem, né, que a fé na virgindade
perpétua de Nossa Senhora. Porque uma vez que você estabelece, né, que esses filhos não são de Maria e de José, né, e você percebe que eles tiveram um único filho, que é Jesus, então a fé na virgindade perpétua de Nossa Senhora e também de São José fica muito mais fortalecida, certo? Por que eles não têm outros filhos, né? Naquele tempo não existiam métodos contraceptivos, né? Era normal as pessoas terem muitos filhos, né? Primeiro, assim, antes de ler qualquer outra coisa sobre isso, né? Você não precisa ter uma mente muito imaginativa para perceber que Maria recebeu no seu ventre o Deus Altíssimo, né? O Deus transcendente, santo, santo, santo. Aquele que quando se manifestava no templo, né, nada impuro podia estar presente. Né? Esse Deus eterno habitou no ventre desta mulher. Né? Você acha assim tão estranho, né, que dada essa visitação tão única na história da humanidade, você acha assim tão estranho que Maria e José, seu esposo, tenham optado pelo celibato? A mim não parece nem um pouco estranho, meu irmão. Pelo contrário, me parece a coisa mais normal a se fazer, uma vez que você tenha tido esse privilégio. Você veja que a promessa, né, que se estabeleceu na vida de Maria, no seu ventre, né, do próprio Deus Santíssimo habitando o seu ventre, estava prometida desde Gênesis capítulo 3, né, por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. E ao longo de todo o Velho Testamento, toda a esperança de Israel, né, como a própria Nossa Senhora canta no Magnificat, né, foi cumprida no ventre dessa mulher. Sabe? Por que você acha tão estranho? Né? Eu não entendo isso. Por que tem essa briga contra a ideia da virgindade perpétua de Nossa Senhora? Será que é tão estranho assim que eles tenham se mantido celibatários depois dessa visitação tão maravilhosa, né, desse nível de santidade que aconteceu na vida deles, né? Agora é curioso, né, porque ainda que não existisse nenhum precedente no mundo judaico desse período, né, tratando sobre celibato de mulheres e celibato inclusive de casais, ainda que não existisse nada disso, só por conta do fato tão único, né, dessa visitação na vida dele já seria o suficiente para nós crermos no celibato desse casal. Né? Mas o fato é que existe precedente legal na própria Bíblia a respeito do celibato de mulheres, inclusive de casais. Então eu queria tratar desse assunto agora rapidamente com vocês. Se nós formos no livro de Números, né, na própria lei de Moisés, meus irmãos, no livro de Números, capítulo 30, eu vou abrir com vocês e vou colocar na tela para vocês lerem. Eu quero mostrar para vocês que já existia prescrição legal na lei de Moisés, que era a lei que era seguida pelos judeus e por Maria e José, que eram judeus. Existia prescrição legal para os votos de mortificação, né, que podiam ser votos temporários, mas também podiam ser votos perenes. E esses votos incluíam jejuns, abstinência de determinados tipos de alimentos, de tipos de vestimenta, voto de pobreza e voto de celibato também, que era chamado também de voto de Nazireu. Né? Então, se você ler em Números, capítulo 30, eu vou começar a ler a partir do versículo 2, eu vou colocar na tela para a gente ler junto. Veja só. Do 3, vamos lá. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar por juramento a uma promessa formal, não violará a sua palavra. Tudo aquilo que sair da sua boca executará. Agora olha o 4. Se uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a uma promessa formal, ainda que jovem e morando na casa de seu pai, e se este, conhecendo o seu voto ou a promessa que fez, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o seu pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que ele fez serão válidos. O Senhor não a tratará com rigor, porque o seu pai fez oposição. Então veja, uma donzela, mesmo uma moça virgem ainda na casa do seu pai, ela podia fazer um desses votos, né, de mortificação, que podiam ser perenes, meus irmãos. Existem vários textos na própria Mishnah, que é a tradição oral dos judeus. Eu vou colocar aqui na tela algumas passagens, eu não vou ler aqui para vocês, mas tratando na Mishnah e no Talmud a respeito desses votos, né?
E você vê que esses votos podiam incluir, inclusive, abstinência sexual e que, às vezes, quando eles eram muito severos, o marido podia, inclusive, pedir o divórcio de suas mulheres, né? Quando elas se obrigavam a votos severos, eles acabavam deixando, mas se eles fossem muito longos, os maridos tinham o direito de pedir divórcio quando isso acontecia. Mas, voltando a números, agora eu queria ler a parte das mulheres comprometidas. Você vê que se for uma moça, o pai podia se opor. E se fosse casada, né? Veja a partir do versículo 7, vou pôr na tela. Se está comprometida por votos ou por uma promessa que saiu irrefletidamente de sua boca e se casa, e se seu marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser no dia em que é informado, os seus votos serão válidos e as promessas que fez serão válidas. Contudo, se no dia em que tomar conhecimento seu marido lhe fizer oposição, é nulo o voto que ela fez ou a promessa que a obriga. Saída irrefletidamente da sua boca, o Senhor não a tratará com rigor. Agora o 10. O voto de uma mulher viúva ou repudiada e todas as promessas que fizer serão válidos para ela. Então veja, enquanto a mulher estava sob a tutela de um homem, seja o seu pai ou seu marido, eles podiam se opor ao voto que ela fazia. Mas se ela fosse viúva ou repudiada, ela não tinha marido, né? Então ela podia fazer um voto e aquilo valeria para ela, né? E os judeus levavam isso muito a sério, meus irmãos. Nessa época, né, um voto que a pessoa fazia a Deus era levado de forma muito estrita, né? E, como eu disse, esses votos podiam ser temporários ou perenes para a vida toda. Você vê na própria Bíblia, nos próprios evangelhos, né, nós lemos, por exemplo, fala da profetisa Ana, né, que era uma viúva, que ficou viúva muito cedo e fez um voto de celibato até o final da sua vida. E ela aparece no momento da apresentação de Jesus no templo. Você vê em João Batista, ele tinha vários votos, né, de Nazireu, né? Voto de pobreza, voto de celibato, voto de vestimenta, aquilo que ele comia, voto de jejuns, né? Jesus era celibatário. O apóstolo Paulo era celibatário mesmo antes de se tornar cristão. Você vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo fazendo um voto de Nazireu durante um tempo, um voto temporário, que ele vai a Jerusalém para entregar o seu voto ao Senhor e fazer um sacrifício, que era como os judeus faziam naquela época, os votos, concluíam, né, um voto temporário. Então, eu estou mostrando para vocês, né, verem que existe uma prescrição legal em Israel, inclusive para mulheres podiam fazer um voto de celibato, e se os seus maridos não se opusessem, esse voto valeria para a vida deles, né? Então, não é estranho, né, que pudesse haver um voto de celibato por parte de Maria e de José, ou de Maria e que José não se opusesse, por exemplo, né? Então existe uma prescrição legal. E existe algo na história, por exemplo, né, que nós podemos encontrar de textos dessa época, né, que tratem sobre casais celibatários, né? Existe, meus irmãos. Se você for, por exemplo, né, em Flávio Joséfo, né, no livro A Guerra dos Judeus, né, vou até colocar aqui a referência, no capítulo 2, dos parágrafos entre 160 e 161, Flávio Joséfo trata a respeito dos essênios, né, que era aquele grupo quase monástico, né, que foi encontrado lá muitos documentos nos pergaminhos do Mar Morto, né? E tanto nos pergaminhos do Mar Morto quanto nos escritos de Flávio Joséfo, você vê que lá existiam casais celibatários entre os essênios, né? Alguns deles temporariamente podiam ficar até 3 anos sem ter relações sexuais, se mortificando. E outros eram casais celibatários para a vida toda. Eles faziam um voto de celibato e acabou. E você vê, por exemplo, uma outra fonte um pouco mais antiga, um século antes de Jesus, mais ou menos, né? Que é Fílon de Alexandria. Ele também escreve, né, sobre um grupo de judeus, né, que vivia ali no Egito, chamado de terapeutas. E ele também descreve tanto homens quanto mulheres judeus, tá? Estamos falando aqui de judeus, né? Que eram celibatários, que viviam celibato para a vida toda. Então você veja que a ambiência, o que eu quero mostrar para você aqui, é que a ambiência religiosa do tempo de Jesus era propícia para esse tipo de prática de mortificação, né? Então não é uma coisa absurda você pensar que Maria e José pudessem ser celibatários, né? E aí eu queria até tratar sobre para terminar aqui o nosso vídeo, não ficar tão longo, né? Tratar sobre um texto, né? Que eu tenho aqui, tá vendo? Evangelhos apócrifos, né?
Então aqui eu tenho vários evangelhos apócrifos aqui, gnósticos e tudo mais. Só que tem um evangelho aqui chamado Proto-Evangelho de Tiago, né, que até o colega ali do canal que eu mostrei aqui no início cita, né, esse texto, né, dizendo que de fato, né, nesse texto ele alega que esses supostos irmãos de Jesus seriam irmãos por parte de pai, né? Então esse texto, né, o Proto-Evangelho de Tiago, ele é muito antigo, ele é do ano, mais ou menos do ano 150. Ele é um texto apócrifo, né? Ele tenta se passar por Tiago. A igreja nunca aceitou esse texto como um texto de fato escrito por Tiago, né, irmão do Senhor. Mas a igreja sempre tomou esse texto como um texto que ele é ortodoxo, vamos dizer assim. Ele não é um texto que carrega heresias, né? Mas ele não é fidedigno do ponto de vista histórico, né? E nesse texto, né, chamado Proto-Evangelho de Tiago, conta a história da infância de Maria e também do nascimento de Jesus. É um texto muito interessante, vale muito a pena ler, né? Mas sempre com um grãozinho de sal, né? Sabendo que esse não é um texto que você pode se basear do ponto de vista historiográfico, mas é um texto que nos mostra qual que era, digamos, a fé piedosa dos cristãos ali por volta do ano 150. E é muito interessante porque você vê que é um texto que ele foi todo feito para defender a virgindade de Nossa Senhora, né? Então você vê, por exemplo, no momento do nascimento, é muito interessante o texto, né? E ele fala nesse texto, né? Ele diz que Maria havia sido dedicada, né, como uma virgem, né, para o templo desde criança pelos seus pais, né? Assim como Samuel foi, por exemplo, né, no Velho Testamento. Então Maria teria sido também dedicada desde criança como nazireu, né? Então ela seria, e José seria um homem muito mais velho que a recebeu como esposa para resguardar, mas não com intenções de consumar esse casamento, né? Então isso é o que tem no Proto-Evangelho de Tiago. O peso historiográfico não é tão alto, né? Só que ele acabou veiculando essa ideia, né, de que os irmãos do Senhor seriam irmãos por parte de pai. Bom, eu já mostrei nos evangelhos para vocês que nós temos o nome do pai e da mãe desses supostos irmãos do Senhor, de Tiago, de José, Simeão e Judas, né? E que eles não eram filhos de José, né? Eles eram filhos do irmão de José chamado Cleófas. Então, nos próprios evangelhos nós já refutamos essa ideia. Mas existe uma outra coisa que é muito importante, meus irmãos. Se você acredita que esses irmãos são de um casamento anterior de São José, existe um problema, que é o seguinte: se eles forem irmãos de um casamento anterior de São José, significa que Jesus não é o primogênito de José. E se Jesus não é o primogênito de José, Jesus não é o herdeiro legítimo do trono de Davi. E isso é muito sério. Jesus é o primogênito de Maria, mas é também o primogênito de José do ponto de vista legal, né? Ele não é do ponto de vista da carne, mas do ponto de vista legal, ele herda de José tanto a sua ascendência da tribo de Judá, como também a sua ascendência real, né, como descendente da linhagem de Davi, que dá a ele o direito de se assentar no trono. Você vê que no Evangelho de Mateus, você começa o Evangelho com uma genealogia desde Adão até passando por Davi até José, chegando em Jesus, né? Para mostrar que Jesus ele é o herdeiro real, né, do povo de Israel, né? Então, assim, é importantíssimo, né? Jesus ele é o primogênito de José. Nós não podemos dizer que esses irmãos, né, são filhos de um casamento anterior de José, né? Porque senão, nesse caso, Tiago é que seria o herdeiro legítimo, né? Mas eu já mostrei para vocês aqui, meus irmãos, muito claramente nos próprios evangelhos, né, e na própria história oficial da igreja, né, naquilo que ficou guardado na igreja, que esses supostos irmãos, de fato, eles são primos. Bom, acho que para não deixar esse vídeo tão longo, eu vou parar por aqui. Se você gostou desse vídeo, né, eu peço que você curta, que você faça comentários aqui embaixo para divulgar mais o canal, né? E eu vejo vocês então num próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.